com leite. A política do café com leite foi uma união das oligarquias mais poderosas, que é São Paulo e Minas. O nome café com leite se deu porque São Paulo era o maior café e Minas o maior produtor de leite. Eles se uniram para dominar a política nacional e esse domínio acontecia através da alternância de poder entre o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. A cada eleição, eles tinham que eleger um dos dois partidos. Só houve três exceções, que foi a de Epitácio Pessoa, que era paraibano, a de Hermes da Fonseca, que era alagoano, e de Washington Luiz, que era um carioca. Todos os outros presidentes, eles eram ou paulistas ou mineiros. O primeiro presidente foi Prudente de Moraes e outros 12. Essa relação deles, dos dois, de São Paulo e Minas, era uma relação de amor e ódio. Foi a cada eleição eles tinham que renovar essa aliança e acabavam que eles iam um contra o interesse do outro e assim acabavam brigando, entrando em conflito. Mas eles tiveram muito apoio de outras oligarquias e assim eles conseguiram controlar as eleições e gozar do apoio da elite agrária de outros estados. Isso foi do útil ao agradável. Paulo era muito rico e poderoso, e Minas também era muito rico e poderoso, mas, porém, Minas era mais populoso do que São Paulo. Ou seja, assim, a elite agrária de Minas poderia usar o voto de cabeça a seu favor. E assim ele conseguiu dominar durante todo o período da República Oligárquica, que começou em 1894 e teve o final em 1930, com a Revolução de 30, que foi quando Getúlio Vargas foi eleita presidente do Brasil. Tudo bem, Tainá. Depois eu intervenho. Vitória, Oi, posso começar, professora? fica à vontade, querida. Eu vou falar um pouquinho sobre a valorização do café. Bom, a valorização do café, quem assumiu a presidência em 1902 a 1903 foi Rodrigo Alves. Quando ele assumiu a presidência, estava ocorrendo uma agricultura em 1890. O Brasil vinha produzindo muito café, muito mais além do que os países se interessavam em comprar. E com isso, o aumento do café derrubava o preço dele. E esse preço, em 3 anos, as sacas só iam diminuindo o valor. E quando chegou em 1905, atingiu o seu alto. Os estoques do armazém eram de 11 milhões e para eles eles ficaram interessados em garantir o, o lucro e valorizar o preço do café. Os presidentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como eles eram os três maiores produtores, eles se reuniram em Taubaté e assinaram Taubaté em 1906, pelo qual os governadores eles se comprometiam a comprar e armazenar as sacas. Aí, mediante isso, eles só eram vendidos quando ocorreu a oportunidade de ganhar os seus lucros. Com isso também ocorreu a política de defesa do preço do café, que ficou prejuízo dos agricultores eram transferidos para o Estado, e o Estado, como fala, o Estado ele cobrava imposto de todos os contribuintes, só que com isso ele cobrava um imposto mais alto para financiar as cafeiculturas. Tainá, Vitória, mais alguma coisa? Não, professora, só isso.
Eu gostaria de saber, antes de eu falar um pouco, se André, Gabriel, Lucas ou Matheus estão presentes aqui nessa reunião do terceiro A. Nenhum deles? Acho que não, professora. Certo. Pessoal, e aí agora eu estou falando com todos vocês, né? Como Tainá e Vitória muito bem colocaram, nós estamos falando do primeiro momento da nossa República e ressaltando que eu alertava vocês, inclusive, que esse nosso primeiro momento de República, ele já é destacado pela participação de um militar no poder, né? Floriano Peixoto, que vai ser o nosso primeiro presidente da República. E eu gostaria de destacar isso porque nós vamos perceber ao longo da nossa história política que outros momentos, né, vão ser também retratados por militares no poder. Ô, professora, e qual é o destaque sobre isso? Não, não há nenhum destaque especial sobre isso. É que eu quero fazer com vocês uma cronologia para que a gente possa entender que lá em 64, no momento do golpe militar brasileiro, nós já sabíamos como ter militares no poder e qual seria a importância autoritária deles nessas regências, né? Então, o nosso primeiro presidente, ele é sim um militar e vai ser sucedido por outros inicialmente, e também destacando que o povo assiste bestificado à proclamação da República do Brasil. O que isso representa, prof? Representa que o nosso povo não tem participação na proclamação da República Brasileira. E por que nós merecemos destacar isso? Para entendermos que esse processo que precisamos chamar de democrático, né, um processo de proclamação de república, nós estávamos saindo de um momento, de um sistema monárquico, mas que o povo não tem participação. Quem promove isso? Quem promove isso é a elite brasileira, né? E nesse ponto de elite, nós vamos destacar com certeza absoluta a aristocracia cafeeira. Então, vai estar nas mãos dos cafeicultores esse poder decisivo de participação efetiva no nosso país. Aí as meninas falaram também sobre a interferência de São Paulo e Minas, se tratando dessas sucessões presidenciais. E é justamente isso que vai ser atribuído o nome de política café com leite. Vão se revezar no poder, ora, um presidente de São Paulo, e por isso café, ora, um presidente de Minas, e por isso leite. Então, professora, mas Minas era também um forte comerciante de café. Leite era uma atribuição econômica secundária, é verdade, gente. Mas eles colocam café com leite só para não ficar café com café. De uma forma muito inusitada, é isso que acontece, né? Para poder destacar quem é quem. Então, eles faziam esse acordo, e esse acordo era, vamos dizer, estabelecido através da política dos governadores. Então, como funcionava? Já que não só é São Paulo e Minas que tem representação de poder, né? Por exemplo, nós vamos destacar um poder muito forte político em Pernambuco, em Salvador, em Rio Grande do Sul, por exemplo, certo? Então, o que eles vão fazer para poder conseguirem essa manobra? Através da política dos governadores. Essas forças, especialmente São Paulo e Minas, eles vão criar elos com esses outros estados e, a partir dos seus governadores, eles vão entrar numa associação de troca de favores. Isso vai ser conquistado e vai ser firmalizado, ou seja, vai se cumprir. Eu já sei que isso vai se cumprir através do voto de cabresto, que nós conhecemos também ainda hoje nas nossas políticas, né, estaduais, especialmente nos países, nos estados nordestinos. Como vai funcionar esse voto de cabresto? São aquelas trocas de favores nas cidades.
O governador intervém com os prefeitos. Os prefeitos intervêm com os coronéis. Olha a figura dos coronéis. E aí, esses coronéis é quem vão ter a força de, entre aspas, obrigar os seus súditos ao voto. Obrigar, em que sentido, professora? A partir de quê? Eles vão ser obrigados a partir de uma troca de favor. Não tem nada de obrigação, ninguém vai amarrado, não. Né? Embora é quase que sim. Mas é a troca do emprego. Professora, Oi? é eu, Rayane. Que Foi porque eu fui na rua com meu pai, com meu irmão, aí acabei atrasando a aula. coisa, hein, Rayane? E atrasasse, inclusive, a participação que é do teu grupo, Rayane. Queres colaborar? Quero sim, pelo amor de Deus, professora. Foi porque meu irmão também tá tendo aula, e meu pai foi trabalhar. Aí toda vez meu pai dá uma voltinha com ele no carro, pra ele não ficar chorando, pra engabelar ele. Aí eu fui, passei na Bombonera pra comprar umas coisas. Aí eu vim correndo. Pois vá, meu amor, tá justificada. Vá lá. Meu grupo, gente, eu vou falar um pouco sobre o domínio das oligarquias e o esquema político eleitoral naquela época para as oligarquias elas exercerem a dominação na Primeira República foi arquitetado no governo do presidente Campos Salles. Funcionava da seguinte maneira: os chefes políticos naquela época eles eram chamados de coronéis, que eram os grandes fazendeiros daquela época, que eram ricos, né? Assim, tinham mais condições. Eles forçavam seus eleitores a votarem nos candidatos que eram escolhidos por eles. Muitas vezes eles usavam a intimidação, mas também usavam a troca de favores. Naquela época utilizavam-se muito a troca de favores, que funcionava da seguinte maneira: no dia da eleição, eles pegavam e tipo prometiam aos eleitores uma vaga de emprego, uma vaga no hospital, um dinheiro emprestado, alimento, alguma coisa que fosse favorável para o eleitor, e em troca eles pediam para eles votarem no candidato que era escolhido por eles. E naquela época, esse tipo de voto ficou conhecido como o voto de cabresto. Os coronéis tinham várias alianças, e eles interferiam também na eleição do presidente de estado. Só que os presidentes, eles agradeciam, né, esse tipo de favor, dando verbas para construir hospitais, pontes, estradas, tudo que favorecesse a influência para os coronéis conseguirem mais votos para eles. Os coronéis eles tinham muita influência em determinadas regiões. No Nordeste ele tinha uma grande influência, pois ele tinha muitas forças militares. E também ele tinha autonomia com o governo, tipo um governo do presidente, um governo. E nas regiões do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e São Paulo, ele já era dependente do governo. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a política dos governadores. Eles usavam naquela época a mesma prática, que era a troca de favor e a corrupção. E fazia com que ligassem os coronéis para fazer com que os presidentes da República eles fossem elegidos. Aí, em troca desses favores, eles retribuíam, era como o do domínio das oligarquias, eles retribuíam dando verbas que favorecessem para eleger o senador e o deputado. Aí, Campos Salles, ele fez com que a comissão, aumentou a comissão de verificação do poder, dos poderes, que funcionava da seguinte maneira: se o deputado ele fosse fiel ao governo, ele ia ser diplomado, ou seja, ele ia tomar posse do governo. Agora, se ele não fosse fiel ao governo, ele seria degolado, ou seja, ele ia ser impedido de tomar posse do governo. Então, naquela época, o que fazia com que as oligarquias funcionassem era muito isso, a troca de favor, era por meio de alianças, para fazer com que os municípios, estados, o governo, eles todos se unissem. Aí tem até no livro que falava que, tipo assim, no governo federal, o governo do estado ajudava nos votos e, em troca, o governo federal ele dava um apoio político e financeiro.
E no governo de estado ele tinha a ajuda dos votos com os coronéis, e em troca ele dava as verbas que era para construir estradas, hospitais, tudo que favorecesse para os eleitores votarem neles. Muito bem, Raio. Eu estava falando justamente sobre essa questão, complementando as suas companheiras. Vitória, vá, minha filha, vá lá. Complementando a Vitória e Tainá, justamente sobre essas questões, e aí você fecha esse nosso pensamento, né? Pessoal, é muito importante que a gente entenda que essas questões, elas estão... Que lindo, Samuca, muito bem, apareça. E tá lá em Dede. Oh, venha, querida, apareça. E aí a gente precisa entender que essas coisas estão acontecendo simultaneamente, né, no nosso país. E aí Bruno colocou uma pergunta e disse assim, eu acho que ele quis dizer, já foi dizendo assim, e aí já está sendo explicado, né, Bruno? Sim, o voto de Cabresto, ele sim, ele perdura, não é? E essas questões é devido a esse nosso ranço histórico. Nós trazemos, como seres históricos que somos, nós trazemos essas interpretações e, lógico, vamos aprimorando de acordo com as contemporaneidades, né, que fazemos menção. O que a gente vai destacar sobre isso? É que essa política... Ligou, Ana, eu sou assim, querida, eu sou dessas, se não for para arrasar, eu nem venho, Samuca fica comigo, fazer o quê, né? O que a gente pode destacar sobre isso? É que, como seres históricos que somos, nós trazemos essas concepções e que essa ideia do voto de Cabresto, né, dessas políticas amarradas, hoje elas permeiam muito mais nos interiores, não é? Professora, nós vemos isso, por exemplo, na nossa cidade, vemos, né, gente? E a gente precisa falar historicamente de uma forma muito consciente que vemos, sim. Nós vemos nas nossas cidades circunvizinhas também, graças a Deus, estão vindo. Vem, Caio, vão vindo para eu ver vocês. Adoro. Lógico que nós estamos vendo, não é? E não significa dizer, viu, meninos, atenção, que nas grandes cidades também não haja esse atrelamento. Sim. Existem muitas trocas de favores por cargos, por posições, por situações econômicas, não é? Será que a gente, em pleno século XXI, não vai falar sobre o atrelamento entre as grandes empresas e os governos? Óbvio que precisamos falar sobre isso. E isso são trocas de favores grandiosos, lógicos, relacionados às intenções econômicas, mas são. Então, na história brasileira, quando a gente compreende a história, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por história, quando a gente compreende melhor a história de um lugar, de uma nação, nós começamos a ter um senso crítico muito maior interpretativo. A gente começa a entender por que as coisas acontecem dessa forma e não daquela maneira? Por que nosso país é subdesenvolvido? Será que o nosso subdesenvolvimento está atrelado aos processos corruptivos que nós sofremos desde a invasão dos nossos colonizadores? Parece-me que sim. Né? E esse estudo ele é crucial, especialmente para vocês terceiranistas, para a gente fazer uma analogia sobre como nós somos reflexos do nosso conhecimento. Por que nós estamos penando tanto nessa pandemia? Enquanto outras nações desenvolvidas já estão livremente andando sem máscara, diminuindo as mortes. É necessário fazermos essa interpretação. Muito bem, Rebeca, vem cá. Tá certo, pessoal? Então, eu estou ficando muito feliz, viu? Estou querendo mais de vocês, venham para junto mesmo. É bom a gente olhar assim no olho, nem que seja pela tela, mas, sabe, tira grande parte da frieza da tela, propriamente. E aí, como poeta, a Ana vai falar muito, muito melhor do que eu sobre essa questão, ela se expressa muito melhor. Mas o olho no olho nada paga,
né? E ainda que seja nessa tela fria, mas olhar para vocês me dá ânimo de seguir, né? Ajudando, intervindo onde eu posso para que dê certo para vocês, para todos vocês. Tainá, Vitória, Rayane, parabéns. Eu quero saber se elas ou qualquer um outro de vocês tem algum questionamento que eu possa ajudar ainda nessa questão, ou eu posso chamar uma equipe 2. Tudo ok? Ótimo, então. Aí, veja, eu continuo no terceiro A, e aí vou revezar com o outro grupo. Eu gostaria de saber se, e eu acho que eu já falei com Fernanda. Fernanda está aí, Aparecida, Gerson, Ellen e Emanuel estão aí. Eu acho que só quem tá é eu e Thaís. Eu acho que os outros meninos estão não. Ah, tem outro. Quem é que é Gerson? Então, quem não está é Ellen e Emanuel, é isso? É, Né? a gente tinha tirado o Ellen e tinha botado outro menino na vaga dela. Eu não sei se ele tá. É, Gutiele. Eu acho que ele não entrou também, não. E Ellen tinha saído porque quis, foi dessa equipe, não estava participando. Não, foi porque ela disse que não ia apresentar, porque não ia dar para ela apresentar, a gente tirou ela e botou o Gutiele. Ok. Vocês gostariam de contribuir conosco a respeito do tema de vocês, que é indústria e urbanismo? Por mim, sim, eu posso começar, que como eu sou a primeira, eu já posso começar. Fique à vontade. A gente ficou com indústria e urbanização na Primeira República. Durante muito tempo, o modelo de industrialização brasileira foi de substituição de importação. O Brasil teria sido obrigado a produzir o que antes importava, em razão das crises internacionais, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. As condições que favoreciam a industrialização brasileira podem citar capitais provenientes da exportação, sobretudo o café, a mudança de matéria-prima, mão de obra e o mercado consumidor em expansão. Em 1907, quem liderava o processo de industrialização, tanto no número de operários quanto no número de empresas, era o Distrito Federal. Só que em 1920 teve uma reviravolta. Quem tomou a liderança foi São Paulo, com 3 vezes mais do que o Distrito Federal. Muitas empresas foram montadas por fazendeiros ou imigrantes. Os principais setores de industrialização da época eram do setor têxtil, de alimentação, incluindo bebidas e vestuário. Até 1930, as maiores fábricas eram do setor têxtil. Aí eu fiquei com industrialização e urbanização. O Brasil, a industrialização brasileira caminharam juntos. No entanto, o crescimento da industrialização brasileira e de urbanização do Brasil foi bastante desigual, tendo maior concentração no Sudeste. Aí eu fiquei também com urbanização e imigração. Durante a vigência da Primeira República, o processo de industrialização esteve entrelaçada ao de imigração. A cor, a cultura e a religião foram elementos importantes na maior aceitação dos imigrantes pelas autoridades brasileiras. Os italianos, portugueses e espanhóis foram imigrantes preferidos, por serem de cor branca, religião católica e por falar a origem de língua italiana. Muitos brasileiros acreditavam em teorias racistas, que apostavam na superioridade do europeu e no branqueamento da população brasileira, por meio da miscigenação da população. Para eles, o branqueamento era a chave para o ingresso do Brasil no conjunto das nações civilizadas. É isso. Eu quero destacar na fala de Caio Cutuca, e o restante começa da margem ao cutucado de Caio, né? Samuel é lindo mesmo, Caio, é um deus grego, assim, deixa Samuca quieto. Eu quero destacar na fala de Fernanda, que ela falou em Distrito Federal, e eu sei que vocês sabem, mas eu só estou alertando. Lembrem-se
que neste período que Fernando está ressaltando, aproximadamente 1907, por aí, nós estamos falando do Rio de Janeiro. A nossa capital federal é o Rio de Janeiro. Então, ela estava destacando que o Rio tinha um processo industrial mais desenvolvido do que propriamente São Paulo, que nós sabemos que até hoje é o grande centro de maior desenvolvimento industrial do país. Então, inicialmente, nós tínhamos o Rio de Janeiro com esse destaque, tá? É só um acréscimo. Continue, meninos. A imigração japonesa no Brasil começou oficialmente entre o final do século XIX e início do século XX, com a chegada do navio Kassato Maru, em 18 de junho de 1908, na cidade de São Paulo, trazendo 781 lavradores para as fazendas do interior paulista. Ok, continua. Desculpa. A imigração de árabes e judeus. A imigração árabe no Brasil tem início com a chegada de imigrantes árabes, que começaram a desembarcar no país em fins do século XIX. No início do século XX, esse fluxo imigratório cresceu e passou a se tornar importante. A maioria é de origem libanesa, enquanto o restante é predominante, de origem síria. É notável também a presença de palestinos e jordanianos. Quem continua do grupo? Eu vou falar sobre a política externa, que foi a disputa por terra das quais se extraía a borracha. E isso motivou uma séria questão entre o Brasil e a Bolívia. Tudo começou quando o governo da Bolívia, ele deu esse arrendamento para a exploração do Acre. Ele deu o arrendamento que tirava do Acre para uma campanha internacional e exigiu ainda que os brasileiros saíssem de lá. A situação agravou e só não aconteceu uma guerra entre os dois países graças às atitudes de Barão do Rio Branco, que fez um empréstimo com Roundskildes de 110 mil libras esterlinas. Esterlinas quer dizer ouro. E sendo assim, ele indenizou a exploração do Acre com a campanha internacional. Mas, por outro lado, ele ordenou tropas militares brasileiras para o Acre, usando da diplomacia e a intimidação. Daí aconteceu, então, o Tratado de Petrópolis, pelo qual o Acre passava a entregar o território brasileiro e o Brasil se comprometia a pagar 2.000 libras de ouro para construir a estrada que permitia à Bolívia uma saída para o Oceano Atlântico. E é isso. Pessoal, veja só, eu não quero, eu sei que vocês tinham um compromisso em outra aula agorinha, né, daqui a pouco, melhor dizendo, e eu não quero ultrapassar, mas eu já estou redefinindo nossos pontos, vejam só. Eu quero continuar e finalizar essa discussão com vocês, até porque eu queria contribuir, né, também com essa discussão. Então, na nossa próxima aula de 9h30, nós daremos sequência a esse estudo, certo? E aí faremos o que com sociologia, professora? Eu já estou redefinindo agora mesmo. Amanhã, que eu tinha intenção de falar com vocês sobre a questão da formação territorial, continuar falando, porque, graças a Deus, comecei a fazer isso em sala de aula, mas amanhã a gente vai conversar, vocês vão me falar sobre o que são instituições e tipos e exemplos de instituição, porque também eu quero ampliar essa discussão para a gente ficar mais avançado um pouquinho em sociologia e quero contribuir com vocês também. Aí, daqui para amanhã, eu reorganizo geografia e eu sei que vai dar certo da mesma maneira. Para a gente não perder o fio da meada da discussão que a gente vem, o ideal é que daqui a pouco a gente retome nesse estudo, tá certo? Então, me diga uma coisa, se eu deixar esse link, fica tudo ok para a gente voltar tudo para esse link, ou eu abro um outro link? Me ajudem aí dizendo. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir ele em sociologia, só para a gente ter
o controle de que é aula de sociologia, certo? Eu vou abrir um novo link lá em sociologia, chamando vocês 9h30, tá bom? Aí, quando a gente se encontrar, eu vou comentar sobre o tema que os meninos falaram e vamos dando sequência, chamando outras equipes também, tá certo, gente? Cheiro, e quando a gente voltar, voltem mais assim, olho no olho, gente, comigo. Obrigado, meninos, por essa colaboração de vocês. Cheiro, até daqui a pouco, tá?